E se eu te dissesse que a pessoa mais tóxica da sua vida pode estar te ensinando algo fundamental sobre você mesmo? E se a chave para lidar com manipuladores não fosse combatê-los, mas compreender um mecanismo psicológico que poucos conhecem? Prepare-se para descobrir como mentes brilhantes transformam veneno em medicina. Imagine por um momento que você está olhando para um aquário. A água parece cristalina, mas quando você adiciona uma gota de tinta preta, ela se espalha rapidamente, tingindo todo o ambiente. Agora imagine que você tem o poder de criar uma barreira invisível que impede a tinta de se misturar com a água limpa. Essa barreira existe e ela está dentro de você. Carl Jung, o famoso psicólogo suíço, descobriu que nossa psique possui mecanismos naturais de proteção que a maioria das pessoas nunca aprende a ativar conscientemente. A primeira revelação sobre como lidar com pessoas tóxicas vem de uma compreensão contra-intuitiva. Elas precisam mais de você do que você precisa delas. Pense nisso como um vampiro emocional que só pode se alimentar se você permitir. Cada reação exagerada, cada discussão acalorada, cada momento em que você perde a compostura é como abrir suas veias para alimentar a sede deles por drama e caos. Jung observou que aquilo que mais nos irrita nos outros geralmente reflete algo que não resolvemos em nós mesmos. É como se nossa psique fosse um diapasão que vibra apenas quando encontra uma frequência específica. Quando alguém consegue nos tirar do sério rapidamente, isso não significa que eles são especialmente poderosos, mas que tocaram numa ferida nossa que ainda não cicatrizou completamente. Aqui está a primeira estratégia revolucionária: a técnica do espelho de água. Imagine sua mente como a superfície de um lago perfeitamente calmo. Quando alguém joga uma pedra da provocação, você pode escolher se a superfície vai se agitar ou se vai simplesmente absorver o impacto sem criar ondas. Pessoas verdadeiramente inteligentes desenvolvem essa capacidade de absorção emocional. Não é passividade, é controle absoluto sobre suas próprias reações. Pense na última vez que alguém tentou provocar você. Qual foi sua primeira reação? Provavelmente, sentir a necessidade de se defender, explicar seu ponto de vista ou provar que a pessoa estava errada. Mas, e se essa necessidade de reagir fosse exatamente a armadilha? E se a verdadeira vitória estivesse em não entrar no jogo? A segunda estratégia baseia-se no princípio da economia emocional. Sua energia mental e emocional é um recurso finito e extremamente valioso. Pessoas tóxicas são como furos numa mangueira de jardim. Por mais água que você despeje, nunca consegue regar seu próprio jardim adequadamente. A sabedoria está em identificar esses vazamentos e fechá-los antes que drenem toda a sua vitalidade. Jung desenvolveu o conceito de individuação, que é o processo pelo qual nos tornamos quem realmente somos, separados das expectativas e manipulações externas. Imagine que você é um diamante bruto. Cada interação tóxica pode ser vista como uma tentativa de alguém te esculpir, segundo a visão que eles têm do que você deveria ser. Mas o verdadeiro lapidador é você mesmo, e você decide quais influências aceitar e quais rejeitar. Aqui está algo fascinante. Pessoas tóxicas geralmente operam a partir de um script limitado de comportamentos. É como se fossem atores interpretando sempre o mesmo papel, tentando provocar as mesmas reações previsíveis. Uma vez que você identifica o padrão, pode começar a responder de maneiras que quebram o script deles. É como trocar as baterias do controle remoto que eles achavam que a tinham sobre você. A terceira estratégia
é a arte da resposta assimétrica. Em vez de combater fogo com fogo, você responde com algo completamente inesperado: serenidade genuína. Imagine um touro enfurecido correndo em direção a um matador, mas em vez de encontrar uma capa vermelha, encontra apenas ar. Sem resistência para empurrar, toda aquela energia agressiva não tem onde se apoiar e se dissipa naturalmente. Você já reparou como algumas pessoas parecem drenar sua energia apenas por estarem na mesma sala? Jung chamava isso de contaminação psíquica. É como se certas personalidades emitissem uma frequência que interfere com seu bem-estar natural. A boa notícia é que você pode desenvolver uma espécie de sistema imunológico emocional. Conte-me nos comentários, você já sentiu essa sensação de drenagem com alguém específico? A quarta estratégia revolucionária é o que chamo de desaparecimento estratégico. Não é fugir ou se esconder, mas tornar-se energeticamente invisível para pessoas tóxicas. É como desenvolver uma capa de invisibilidade emocional. Você ainda está presente fisicamente, mas sua essência verdadeira permanece protegida e inacessível para quem quer sugá-la. Pense em como os camaleões se adaptam ao ambiente. Eles não fazem isso por medo, mas como uma estratégia evolutiva sofisticada de sobrevivência. Da mesma forma, você pode aprender a modular sua coloração emocional dependendo de com quem está interagindo. Com pessoas que nutrem sua alma, você pode ser vibrante e autêntico. Com vampiros emocionais, você se torna neutro e impermeável. A quinta insight está relacionada ao poder transformador do silêncio consciente. Não é simplesmente ficar quieto, mas usar o silêncio como uma ferramenta cirúrgica de comunicação. Imagine que suas palavras são como sementes preciosas. Você não as desperdiça em solo infértil. O silêncio na presença de toxicidade não é submissão, é economia inteligente de recursos. Jung descobriu que muitos de nossos conflitos externos são reflexos de batalhas internas não resolvidas. Quando você para de alimentar dramas externos, automaticamente cria espaço para resolver questões internas. É como parar de tentar apagar um incêndio florestal para focar em proteger sua própria casa. A proteção bem sucuada de sua casa pode até inspirar outros a protegerem as suas. Agora vamos ao sexto princípio, a criação de um escudo energético invisível. Imagine que você desenvolveu a capacidade de sentir a toxicidade se aproximando como um radar emocional. Algumas pessoas emitem sinais de alerta que nosso inconsciente capta muito antes de nossa mente racional perceber o perigo. É como sentir uma tempestade se aproximando pelas mudanças na pressão atmosférica. Seus instintos são mais sofisticados do que você imagina. Aquela sensação de desconforto quando certas pessoas se aproximam, aquele aperto no estômago durante certas conversas, aquela inexplicável fadiga após interagir com determinados indivíduos, todos esses são sinais de seu sistema interno de proteção tentando te alertar. Aprender a confiar nessas sensações é como desenvolver um sexto sentido para a navegação emocional. A sétima estratégia envolve a compreensão profunda de que você não pode controlar outras pessoas, mas pode controlar totalmente sua resposta às outras pessoas. É como ser o diretor de um filme, onde outros atores podem improvisar seus diálogos, mas você decide como sua personagem vai reagir e se desenvolver na história. Essa é uma liberdade extraordinária que poucos reconhecem possuir. Pense nisso. Cada interação tóxica é como um teste de sua evolução emocional. É uma oportunidade de praticar novas habilidades de proteção psíquica
como um guerreiro espiritual treinando com diferentes tipos de desafios. Quanto mais você pratica, mais forte e hábil se torna. Eventualmente, situações que antes te destruíam emocionalmente se tornam apenas pequenos inconvenientes que você navega com graça. A oitava revelação é sobre o poder da redefinição narrativa. Em vez de ver pessoas tóxicas como inimigos que você precisa derrotar, comece a vê-las como professores involuntários que estão te ajudando a desenvolver músculos emocionais que você não sabia que precisava. É uma mudança de perspectiva que transforma uma experiência de vitimização numa jornada de empoderamento. Jung falava sobre essa importância de integrar nossa sombra, os aspectos de nós mesmos que preferimos não ver. Pessoas tóxicas, muitas vezes, nos mostram nossa sombra de forma exagerada e distorcida. Em vez de negar o que elas refletem, você pode usar essas informações como dados valiosos sobre áreas de sua personalidade que ainda precisam de trabalho e integração. Imagine sua psique como um jardim. Pessoas tóxicas são como pragas que atacam plantas fracas ou doentes. Em vez de simplesmente combater as pragas, um jardineiro sábio fortalece as plantas desde a raiz. Quando sua base emocional está sólida e saudável, você naturalmente se torna menos atrativo para vampiros emocionais. Eles procuram por vulnerabilidades específicas e, quando não as encontram, geralmente seguem em frente. A nona estratégia é a criação consciente de um círculo interno de relacionamentos nutritivos. Pense nisso como construir um sistema imunológico social. Quando você está rodeado de pessoas que genuinamente te valorizam e apoiam, fica muito mais difícil para influências tóxicas penetrarem em sua realidade emocional. É como ter guardiões invisíveis protegendo seu bem-estar. Você já notou como certas pessoas fazem você se sentir mais você mesmo, enquanto outras fazem você se sentir confuso sobre quem realmente é? Essa é a diferença entre relacionamentos que nutrem sua individualidade e aqueles que tentam dissolvê-la. Cultivar conscientemente o primeiro tipo é uma das decisões mais importantes que você pode fazer para a sua saúde mental. A 10ª insight revela algo surpreendente. Quanto menos você precisa da aprovação de pessoas tóxicas, menos poder elas têm sobre você. É como descobrir que o que você pensava ser ouro era apenas glitter barato. Uma vez que você vê através da ilusão, o encanto se quebra permanentemente. A aprovação de quem não te respeita genuinamente não vale absolutamente nada. Jung observou que muitas pessoas permanecem presas em relacionamentos tóxicos porque confundem intensidade com intimidade. Drama constante pode parecer paixão, mas na realidade é apenas caos disfarçado. Relacionamentos verdadeiramente íntimos são baseados em respeito mútuo, não em montanhas russas emocionais que deixam ambas as partes exaustas. Aqui está o 11º princípio, a arte de estabelecer consequências naturais. Em vez de punir ou retaliar, você simplesmente permite que as ações das pessoas tenham suas consequências naturais na sua vida. É como remover seu apoio emocional de uma estrutura que só se mantém de pé porque você a sustenta artificialmente. Sem sua energia mantendo a dinâmica tóxica funcionando, ela naturalmente colapsa. Imagine que você é como um banco emocional. Pessoas tóxicas estão constantemente tentando fazer saques da sua conta sem nunca fazer depósitos. Um banco sábio, eventualmente, fecha contas que só drenam recursos sem contribuir. Isso não é crueldade, é a administração responsável de seus recursos emocionais. A 12ª estratégia envolve a compreensão de que curar significa, às vezes,
deixar certas feridas em paz em vez de constantemente cutucá-las. Pessoas tóxicas adoram reabrir cicatrizes emocionais, especialmente aquelas que elas mesmas ajudaram a criar. Sua cura, às vezes, requer você se recusar a participar dessas sessões de automutilação emocional disfarçadas de conversas importantes. Pense em como uma ostra cria uma pérola. Quando um grão de areia irritante entra, em vez de tentar expulsá-lo violentamente, a ostra o cobre com camadas de nácar até transformá-lo em algo belo e valioso. Você pode fazer o mesmo com experiências tóxicas. Em vez de tentar apagá-las da memória, pode transformá-las em sabedoria e força interior. Jung descobriu que a verdadeira maturidade emocional significa aceitar que nem toda ferida precisa ser discutida, analisada ou resolvida através de confronto. Algumas curas acontecem no silêncio, através do tempo e da distância. É como permitir que um osso quebrado se cure naturalmente em vez de ficar mexendo nele constantemente. Agora, chegamos à 13ª e mais poderosa estratégia, a realização de que sua paz interior não depende de outras pessoas mudarem. Essa é uma liberdade quase divina. É como descobrir que você tem o poder de controlar o clima dentro de sua própria casa, independentemente de tempestades que possam estar rugindo do lado de fora. Que experiências você teve com pessoas que tentaram perturbar sua paz? Compartilhe sua perspectiva nos comentários. A verdadeira vitória sobre a toxicidade não vem de derrotar outras pessoas, mas de se tornar impermeável às suas influências negativas. É como desenvolver uma pele emocional tão resiliente que ataques simplesmente ricocheteiam sem causar danos. Você ainda sente, ainda tem empatia, ainda ama profundamente, mas de uma posição de força, não de vulnerabilidade. Jung ensinou que o processo de individuação, tornar-se verdadeiramente você mesmo, inevitavelmente significa decepcionar algumas pessoas. Aqueles que se beneficiavam de sua versão menos evoluída podem resistir ao seu crescimento. Isso é normal e até esperado. Sua jornada de desenvolvimento pessoal não é um projeto democrático onde todos têm direito a voto. Imagine que você é como uma árvore crescendo em direção à luz. Algumas pessoas podem preferir que você permaneça uma semente pequena e manejável, mas sua natureza essencial é crescer, florescer e dar frutos. Aqueles que genuinamente te amam celebrarão seu crescimento, mesmo que isso signifique que você mudou e não é mais tão facilmente controlável. A 14ª revelação é sobre o poder regenerativo do auto-perdão. Jung observou que carregamos mais culpa e autorrecriminação do que qualquer pessoa externa poderia nos impor. Quando você percebe que foi manipulado ou que tolerou comportamentos tóxicos por muito tempo, é natural se sentir furioso consigo mesmo. Mas essa raiva interna é apenas mais uma forma de toxicidade, desta vez auto-infligida. Pense no auto-perdão como limpar uma ferida antes de curá-la. Você não pode curar adequadamente enquanto continua infectando a ferida com críticas e julgamentos sobre como deveria ter sabido melhor. Todo mundo tem pontos cegos, especialmente quando se trata de pessoas que conhecemos há muito tempo ou que afirmam nos amar. Reconhecer esses pontos cegos é sabedoria, não fraqueza. A cura genuína começa quando você para de se punir pelos erros do passado e começa a usar essas experiências como dados valiosos para tomar melhores decisões no futuro. É como usar um mapa atualizado, em vez de continuar se perdendo com um mapa desatualizado enquanto se critica por ter
se perdido antes. A 15ª e final estratégia é talvez a mais profunda. Compreender que sua capacidade de amar profundamente não diminui quando você se protege adequadamente. Na verdade, ela aumenta. É como um músico que aprende a proteger suas mãos para poder tocar, com ainda mais sensibilidade e precisão. Proteção não é o oposto de amor, é o que permite que o amor floresça de forma sustentável. Muitas pessoas confundem limites saudáveis com frieza ou egoísmo. Mas limites são como as paredes de uma casa. Eles não existem para manter as pessoas do lado de fora, mas para criar um espaço seguro onde a intimidade genuína pode se desenvolver com aqueles que são bem-vindos. Sem limites, você não tem um lar emocional para oferecer a ninguém. Jung falava sobre a importância de se tornar inteiro, integrar todos os aspectos de nossa personalidade, incluindo nossa capacidade de ser tanto gentil quanto firme, tanto compassivo quanto protegido. Essa integração é o que permite navegar relacionamentos complexos sem perder sua essência no processo. Pense em como um rio mantém seu curso mesmo quando encontra obstáculos. Ele não para de fluir, mas encontra maneiras de contornar ou superar impedimentos. Às vezes, isso significa erodir gradualmente uma barreira. Outras vezes significa encontrar um caminho completamente novo. A adaptabilidade e a persistência trabalham juntas para manter o fluxo vital em movimento. Quando você domina essas estratégias, algo mágico acontece. Você para de atrair pessoas altamente tóxicas para sua vida. É como se sua energia irradiasse uma mensagem clara de que você não está disponível para jogos manipulativos. Pessoas saudáveis reconhecem e respeitam essa energia, enquanto predadores emocionais geralmente procuram alvos mais fáceis. Lembre-se, o objetivo não é se tornar insensível ou fechado para conexões genuínas. O objetivo é desenvolver discernimento refinado sobre onde investir sua energia emocional preciosa. É como ser um joalheiro hábil, que pode distinguir diamantes genuínos de imitações baratas apenas com um olhar experiente. A jornada de proteção contra a toxicidade é, na verdade, uma jornada de volta para casa, para si mesmo. Cada limite que você estabelece, cada manipulação que você se recusa a alimentar, cada drama que você escolhe não abraçar, tudo isso o aproxima mais de quem você realmente é quando não está constantemente reagindo às demandas e expectativas irreais de outros. Jung acreditava que cada pessoa tem um self verdadeiro, uma essência autêntica que existe independentemente das opiniões e comportamentos de outras pessoas. Proteger essa essência não é egoísmo, é responsabilidade espiritual. Você não pode dar o que não tem, e não pode amar outros genuinamente se não aprendeu primeiro a honrar e proteger o amor dentro de si mesmo. À medida que você implementa essas estratégias, pode descobrir que alguns relacionamentos se tornam mais profundos e satisfatórios, enquanto outros, naturalmente, se desfazem. Ambos os resultados são saudáveis. Relacionamentos que só funcionam quando você está operando de um lugar de desequilíbrio não são relacionamentos que vale a pena preservar. A verdadeira intimidade só é possível entre pessoas que são inteiras por si mesmas. Quando você não precisa desesperadamente de validação externa, pode escolher compartilhar sua vida com outros a partir de um lugar de abundância, não de carência. Isso cria conexões muito mais ricas e sustentáveis. Finalmente, lembre-se de que desenvolver essas habilidades é um processo, não um destino. Haverá momentos em que você
escorregará de volta para padrões antigos e isso é completamente normal. A diferença é que agora você tem ferramentas para reconhecer quando isso acontece e escolhas para voltar ao seu centro mais rapidamente. Cada pequena vitória, cada vez que você não reage a uma provocação, cada vez que mantém seus limites com calma, cada vez que escolhe sua paz interior sobre o drama externo, contribui para sua força emocional crescente. Como uma árvore que desenvolve anéis de crescimento a cada estação, você está construindo camadas de resiliência que se tornarão parte permanente de quem você é. O mundo está cheio de pessoas lidando com suas próprias feridas não curadas, e algumas expressam essa dor tentando ferir outros. Compreender isso não significa que você deve aceitar maus tratos, mas permite responder a partir de um lugar de sabedoria em vez de reatividade. Você pode ter compaixão por sua dor enquanto protege firmemente seu próprio bem-estar. A liberdade final que essas estratégias oferecem é a capacidade de amar sem medo, dar sem se esgotar e estar presente sem ser consumido. É uma liberdade que Jung descreveu como a meta da individuação, tornar-se completamente você mesmo, capaz de relacionamentos autênticos, precisamente porque você não se perde neles. Que aspectos dessas estratégias ressoaram mais profundamente com sua experiência? Quais desafios você ainda enfrenta ao implementar limites saudáveis em sua vida? Sua perspectiva pode ajudar outros que estão navegando jornadas similares. Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Se este conteúdo te ajudou a ver seus relacionamentos sob uma nova luz, considere se inscrever no canal para mais insights sobre psicologia e desenvolvimento pessoal. A jornada de se tornar emocionalmente livre e autêntico é uma das aventuras mais importantes da vida humana e é uma jornada que fazemos melhor em comunidade com outros que valorizam crescimento e consciência. Lembre-se, este material tem fins educativos e não substitui terapia profissional. Se você está enfrentando situações de abuso ou trauma significativo, por favor, procure o apoio de um profissional qualificado que pode oferecer orientação personalizada para a sua situação específica.